Olá, eu sou o Lênio e este é uma série que estarei iniciando falando sobre alguns tópicos que eu acho interessante estar compartilhando e gostaria de convidar você que é cristão a ouvir esta mensagem, esse sermão, né? Perdão, e meditar nele e dar aqui os seus comentários e para que a gente possa crescer juntos na fé, ok? Então, este é um primeiro sermão de outros que virão, se o Senhor assim permitir, e gostaria de compartilhar com você que é cristão este conteúdo, esse sermão, e para você que não é cristão também, que gostaria que você meditasse nesse pequeno estudo que nós vamos fazer hoje aqui, ok? Primeiramente, quero agradecer você que está ouvindo e que está interessado neste conteúdo. Espero ser útil e que o Senhor Deus aprove a ajudar e nos usar segundo a sua rica misericórdia e bondade. Okay? Gostaria de começar fazendo uma oração. Santo Deus, amado Pai, Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Senhor, Pai do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Te louvo, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Até aqui o Senhor Deus tem sido conosco e com todos os Seus filhos e filhas espalhados por toda a terra. Ajuda-me, Senhor, a que possa ser um vaso, Senhor, para que as pessoas que aqui chegarem e ouvirem esta mensagem possam ouvir como o apóstolo Paulo escreveu à tua igreja em determinado momento, que disse que os que receberam Paulo naquele momento ouviram a palavra pregada por Paulo não como uma palavra trazida por homens, mas como uma palavra trazida pelo próprio Deus. Santo Senhor Deus, sendo do seu agrado, ajuda-nos, ajuda-me, edifica-nos na tua verdade, que a tua palavra que é rica, que a tua palavra que é perfeita, que a tua palavra que é boa, que a tua palavra que é verdade. Fala conosco, orienta-nos, pois somos carentes, Santo Deus, de ouvir a tua direção, pois como o Senhor mesmo disse na tua palavra, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amigo, gostaria de falar com todos a respeito de a vontade do homem e a vontade de Deus. Vontade do homem e a vontade de Deus. Você, homem, ser humano, você é dotado de características que só vão ser encontradas nesta espécie que Deus criou, que é o ser humano. Somente essa espécie que Deus criou, que é o ser humano, dispõe de características que o próprio Deus colocou. Características dessa como raciocínio, características essa como o pensamento em si, como vontade em perceber, vontade em fazer, vontade em não fazer, vontade em imaginar, ok? Então, o ser humano, ele é dotado de características que o próprio Deus colocou apenas dessa espécie de criatura criada por ele, que somente o ser humano tem. Na Bíblia, existe dentro da teologia um conceito chamado da imago Dei, que é a imagem de Deus no homem. Então, que imagem é essa? Que semelhança é essa que a Bíblia diz? O homem foi criado por Deus segundo a imagem e a semelhança de Deus. E que imagem é essa? O homem pensa porque Deus pensa. O homem tem raciocínio, Deus também tem raciocínio. São alguns exemplos. Este é um princípio de imagem. E o que é semelhança? Se o homem pensa, Deus também pensa a imagem. E o que é semelhança? O homem pensa
mas não com a semelhança de Deus. Não, o homem não pensa com a semelhança de Deus. O homem pensa com a própria semelhança de alguém que veio lá atrás, que foi deixado aqui, e nós herdamos dele essa característica que Deus havia depositado nele lá na criação. Lá no livro de Gênesis está escrito que quando Deus fez o homem, a imagem de Deus o fez, conforme a semelhança de Deus. Agora, se você for lá em Gênesis, no capítulo 5, você vai encontrar lá que diz assim, que Adão viveu tantos anos, e depois de Adão ter vivido tantos anos, ele gerou um filho conforme a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. Ok? O texto ali está mostrando, além de outras coisas, está mostrando o seguinte, que a partir do momento da geração que veio depois de Adão, todos os homens agora passam a ter uma imagem e a semelhança adâmica. Porque a semelhança de Deus, ela, de certa forma, ela foi abafada, podemos dizer que até perdida, com o pecado. E a partir daí o homem continua tendo a imagem de Deus, continua, mas com a semelhança de quem? Com a semelhança de Adão, que incutiu na raça humana agora o que? O pensamento errado, a vontade errada, os desejos que não agradam a Deus, o egoísmo, né? E todas essas malignidades, essas coisas ruins que nós encontramos nos homens, isso faz parte, isso nós chamamos de semelhança de Adão. Porque qual é a semelhança de Deus? Semelhança de Deus é pureza, santidade, é amor ágape, são virtudes maravilhosas que o próprio Deus tem. E a Bíblia também nos diz que houve um segundo Adão perfeito que esteve aqui, que este sim possuía a imagem de Deus como Adão tinha, portanto ele tinha uma semelhança de Deus, que Adão tinha antes da queda, mas que Adão perdeu depois com a queda. Portanto, a semelhança de Adão com a queda passou a semelhança de quem? Passou a ser a semelhança dos seus desejos egoístas. Ele passou a ter os seus desejos egoístas e a andar segundo o curso da sua própria vontade, inclusive fazendo a vontade de um outro e não de Deus. Percebe? Então, quando nós entendemos esse conceito de que o ser humano ele está afastado da criação, afastado de Deus, o apóstolo Paulo, abordando esse assunto, ele escreveu em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, quando ele disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, o ser humano é pecador, está destituído, separado. Ele não possui mais as características divinas em si, como Jesus demonstrou quando esteve aqui na Terra. Muita gente, quando se fala em Jesus, e quando vai prestar atenção em Jesus, ou vai querer focar em Jesus, para perceber Jesus, a ênfase normalmente que alguém busca olhando a vida de Jesus é pelo poder que ele tinha, e pelos milagres que ele tinha, e pelas coisas estrondosas, maravilhosas que ele fazia. Portanto, a Bíblia nos aponta para nós olharmos para Jesus com outro foco. A Bíblia diz assim que nós devemos olhar para ele, o autor e consumador da fé. E quando a Escritura diz olhar para ele, o autor e consumador da fé, ali está embutindo o que muita gente não entende. Quando a Bíblia diz que devemos olhar para Jesus como o autor e consumador da fé, a Bíblia não está dizendo assim, olhar para ele, Jesus, como autor e consumador da fé, porque é com esta fé que ele tinha, que ele fazia todas as coisas que ele fazia. Não, o texto não está abordando isso. O texto não está abordando o poder que Jesus tinha de curar os doentes e ressuscitar os mortos físicos, inclusive. Não. Então, quando nós devemos olhar para Jesus, o foco principal em olhar para Jesus é olhar que em Jesus havia uma característica que em Jesus, homem, Deus se agradava e muito.
E qual era essa característica em Deus homem que Deus Pai se agradava muito? É porque Jesus tinha a semelhança de Deus. Deus andando na terra. Deus caminhando na terra, mostrando aos homens a imagem e a semelhança de Deus, o Criador. Jesus não pecou em nenhum momento. Jesus possuía o que Gálatas 5:22 está escrito para o apóstolo Paulo, a demonstração do relacionamento de Jesus com o Pai. Era algo tão 100%, tão perfeito e tão alinhada, que em toda a vida de Jesus, ao ler Gálatas capítulo 5, versículo 22, você consegue enxergar nele amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Jesus era a expressão exata de Deus. Jesus era a revelação do Deus invisível, mostrando ao homem o Deus visível. Jesus era o verbo que estava no princípio da criação, criando todas as coisas, andando agora aqui na terra, pisando no barro, amassando barro, andando de sandálias, comendo peixe, andando com os apóstolos e refletindo a semelhança do Criador, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Deus na terra, andando através de Cristo, sendo Deus na terra, sendo Cristo na terra, ungido de Deus. Portanto, essas duas comparações entre o que o homem era antes da queda e o que o homem se tornou depois da queda, e quem é Jesus Cristo como homem, e quem é Jesus hoje, à destra de Deus, governando todas as coisas. Ou seja, quem era Adão antes da queda, que tinha a imagem e semelhança de Deus, e quem era Adão depois da queda, com a imagem e semelhança, mas agora focado em si mesmo. E quem é Jesus? Nós podemos ver e entender claramente quando a Bíblia diz que o homem está debaixo do pecado, o homem está mergulhado no pecado, o homem está numa condição que ele não tem condição de andar segundo o padrão de Deus, porque ele está mergulhado num sistema, vamos dizer assim, perdão, mergulhado num ambiente, perdão, mergulhado num ambiente, ou seja, onde a sua própria existência está manchada. E o homem, portanto, não possui as características da semelhança de Cristo, que é a semelhança de Deus. Portanto, quando a gente aborda isso, a gente entende isso, a gente pode começar a ter um resquício agora de entendimento para saber o seguinte, que nós então, enquanto humanos, enquanto vivendo aqui, nós precisamos percorrer um caminho onde nós temos que buscar um entendimento em alguma fonte de consulta fidedigna que possa nos dar orientação de como é o caminho do homem e como é o caminho de Deus. E se há um caminho do homem, em que o homem continua andando, também há um caminho de Deus, que Deus deseja que o homem ande. Portanto, essas comparações de o caminho do homem e o caminho de Deus, elas são bem explícitas nas Escrituras, na Bíblia. E nós devemos percebê-las desde o momento que a gente começa a dar os primeiros passos na leitura do Evangelho. Nós já somos abordados pelas Escrituras, que o caminho para se entender o caminho de Deus precisa partir de um ponto, precisa ter um início, precisa ter um encontro, precisa se chegar, vamos dizer assim, para a gente entender, numa bifurcação,
onde quando a gente chegar nessa bifurcação a gente vai entender, bom, eu sei que a partir daqui as coisas para mim jamais poderão continuar da forma como estão. Por quê? Porque a partir deste momento eu sei que existe um caminho errado e que existe um caminho certo. E este caminho errado é o caminho do homem. E este caminho certo é o caminho de Deus. E o interessante é o seguinte, que Deus já deixou tudo preparado. Deus já deixou tudo preparado. Deus já deixou tudo feito. Feito? Feito. Nós vamos entender isso. Deus já deixou tudo preparado e Deus já deixou tudo feito. Para quê? Para que todo aquele, a partir do momento, quando chegar nesse momento, nessa bifurcação, onde ele não vai ter como se esconder, porque a sua consciência vai falar contra si mesmo, dizendo, você sabe que existe um caminho errado, existe um caminho certo. E não tem como ninguém fugir deste momento. Portanto, há um caminho do homem e há um caminho de Deus. O Salomão, escrevendo nas Escrituras, disse que o caminho para o homem muitas das vezes pode parecer correto. O caminho para o homem parece até correto. O caminho que o homem traça, ele olha e fala, não está certo, porque muitas das vezes ele está vendo resultados palpáveis, que os traz conforto, que os traz alívio. Mas a Bíblia diz que estes caminhos, inclusive que o foco sejam os resultados aparentes, emergentes e rápidos e necessários que precisamos, muitas das vezes, por ainda que seja isso tudo, são caminhos de morte. Portanto, vamos começar a abordar sobre o caminho do homem e o caminho de Deus. O caminho do homem, gostaria de ler aqui para a gente Romanos, o capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 9. A partir do versículo 5 diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Olha isso, porque Romanos 8, 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Porque os que são segundo a carne, quem são os segundo a carne, de acordo com o contexto do texto aqui que Paulo está abordando aqui? Os que são segundo esta carne que Paulo está falando, são os que andam segundo o caminho do homem. São os que querem andar segundo as suas próprias concupiscências. São os que querem andar conforme os seus desejos. São os que querem andar conforme as suas conjecturas. São os que querem andar conforme as suas determinações que fizeram, baseados em observar resultados palpáveis, confortos. Portanto, o apóstolo Paulo diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas que são da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Alguém pode dizer, mas não está muito bem definido aí quando você diz o que são essas coisas segundo a carne e o que são as coisas segundo o Espírito. Tudo bem. Mas você concorda que quando o texto aborda que existe coisas e que existe um caminho segundo a carne e que, portanto, também existe um caminho segundo o Espírito. Portanto, percebe que tem dois caminhos a se percorrer.
Um caminho segundo a carne e um caminho segundo o Espírito. Isso, você compreendendo que de fato existe essas duas trajetórias na vida em que o homem vai percorrer e que um deles conduz à morte e que um deles conduz à vida, se você perceber isso, você já está meio caminho andado. Porque você está tendo ciência de que de fato você está tendo a percepção e está se vislumbrando para você uma clareza que existe um caminho certo que o homem deve andar e que existe um caminho errado que o homem não deve andar. Nós vamos abordar isso depois com mais detalhes, tá bom? É um primeiro estudo sobre isso. Nós vamos entrar com bastante detalhes sobre isso tudo, fica tranquilo, ok? Tá bom? Então, o apóstolo Paulo diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Portanto, existe um caminho do Espírito e existe um caminho da carne. Isto é completamente claro. Segundo ponto no versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. No versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Novamente abordando, se há um caminho do homem, este caminho é um caminho da carne, que leva o homem à morte. E o caminho do Espírito conduz o homem à vida e paz. Percebe que há também uma passagem bíblica onde Jesus, o Senhor, disse assim, eu vos dou a paz, não como o mundo vos dá. Existe uma passagem que Jesus falou, eu vos dou a paz, não como o mundo vos dá. Será que essa paz aqui, segundo ao Espírito, será que é a paz que Jesus está falando, que é a paz que Jesus dá? Não. Será que nós podemos dizer que a paz que Jesus fala que segundo o mundo dá, será que poderia ser a paz segundo o curso da carne? Isso mesmo. A paz que o mundo dá é a paz segundo a carne. Percebe? O caminho que conduz o caminho da carne, que é a vontade de viver segundo da forma como o homem deseja viver, a seu bel prazer, da forma como quer, da forma como ele denotou dentro de si, da forma como ele criou, sendo um caminho bom para ele dentro de si, baseado nas conjecturas que ele formou durante a vida, conduz à morte. E tem um detalhe, e ele ainda vai ter paz aqui, vai ter paz. Sendo conduzido à morte, ainda vai ter paz assim? Vai ter paz. Jesus diz, eu não vos dou a paz como o mundo vos dá. A Bíblia também diz que a paz que Jesus dá é uma paz que excede todo o entendimento. O que é uma paz que excede todo o entendimento? É uma paz que você vai poder reunir toda a ciência, toda a filosofia, todo o entendimento, todos os recursos de pesquisa baseados em filosofia, ou em teologia, ou em ciência, que seja qual ciência que você queira definir, pode juntar todas as informações, não vão ter conteúdos suficientes para manchar sequer o que vem a ser o entendimento, a paz que Jesus dá. A paz que Jesus dá é uma paz que excede o entendimento. Não vai ter como alguém explicar isso. Porque a paz que Jesus dá não é a paz segundo o mundo. Não é a paz segundo o caminho do homem traçou para ele, que é um caminho de viver segundo o seu bel prazer. Mas e a paz que o mundo dá? É possível explicar? Muito facilmente.
Você tem alguma dificuldade para entender que quando a sua conta está com bom crédito, você fica tranquilo? É muito difícil de entender isso? Não é difícil, né? É muito difícil de entender que você está no seu emprego garantido e bem empregado, você é um bom trabalhador, o seu patrão é um bom patrão, reconhece o seu trabalho, percebe da sua seriedade, e você está trabalhando, está ali, e de certa forma, vamos dizer assim, né, existe uma certa garantia. Existe alguma dificuldade de ter paz, de entender esse tipo de paz? Nenhuma, né? Mas então o texto está nos dizendo o seguinte, que existe o caminho do homem, que é o caminho que o homem traça vivendo segundo a carne. Existe o caminho do espírito. Portanto, a inclinação da carne é morte, por mais paz que você tenha. É o caminho de morte. Já entendemos que é essa paz como o mundo nos dá. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação do espírito é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não a sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Olha o que Paulo está dizendo. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Em outras palavras, portanto, querer viver de acordo com os padrões que você determinou para você, com as conjecturas que você formou, com as ideias que você concebeu, com o sentido que você deu para que é certo, baseado nas suas perspectivas, visando sempre bons resultados e segurança, este é um caminho da carne. Ok? Portanto, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E isso tudo em que se traça para si mesmo é não apenas um caminho que conduz à morte, por mais que seja terrível isso, sem dúvida, mas é também uma inclinação contra Deus. Paulo fala assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Aqui, quando se percebe a profundidade deste assunto, deste assunto, que é viver segundo a carne, como Paulo está falando, quando se entende isso, baseado no que Paulo está falando, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, quando se percebe isso, vai se fazer muito mais claro o entendimento quando Paulo escreveu dizendo assim, que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Percebe por que um pecador é inimigo de Deus? Um pecador, o sentido da palavra pecador tem que ser apontado assim muitas das vezes nos estudos teológicos, dizendo pecador é aquele que erra o alvo. Isso. O pecador é aquele que erra o alvo. Porque que alvo é esse? Ele não acerta em fazer a vontade de Deus, porque ele está no percurso que ele está andando para si mesmo, baseado no amor que ele tem por ele mesmo. Mais para frente nós vamos entender o que é o amor segundo a Bíblia. Ok? Nós vamos chegar lá. Tem muito assunto para a gente abordar. Portanto, aquele que anda nos pecados, aquele que anda na carne, anda fazendo a vontade do próprio coração. Anda fazendo aquilo que determinou para se fazer todo dia. E aquele que não tem peso de consciência em fazer o que é errado, desde que o resultado para ele seja bom.
é aquele que não tem nenhum peso em si, nenhum agravante em si, que o diz que mostra ou que o incomoda por ele não fazer determinada coisa porque aquilo desagrada a Deus. Mas por quê? Porque para ele o que impera dentro desta pessoa são os seus desejos, é a sua própria vontade, é o seu amor próprio. Alguém pode dizer amor próprio? Amor próprio. Esse conceito de amor nós vamos abordar mais para frente. Você vai perceber que o amor que a Bíblia ensina não é o que se explica hoje em dia sobre o que é amor. Ok? Então aqui, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Quem anda segundo os desejos do próprio coração, não anda segundo a vontade de Deus, mas anda conforme a sua própria carne, aos seus próprios desejos, a sua própria vontade natural, que você herdou lá de Adão no Gênesis, depois da queda. Depois aqui, pois não é sujeito à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Então Paulo fala assim, aquele que anda segundo a própria carne é inimigo de Deus, anda contra Deus, e nem pode ser sujeito a Deus. Não tem como ser, porque ele está andando segundo os próprios desejos, conforme a sua natureza pecaminosa. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que Paulo está dizendo aqui, abordando? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não existe nenhuma possibilidade de um homem no planeta andar conforme as suas próprias convicções e a partir daí, por mais que sejam convicções boas, aparentemente, elas não podem agradar a Deus, porque as nossas convicções, elas tendem a nos levar em satisfazer a nossa vontade, aos nossos desejos. E quando falo vontade e desejos, não estou aqui me referindo apenas no que diz respeito àquelas situações que todo mundo sabe que são erradas. Não. O que o texto está abordando aqui vai muito além do que isso. Quando Paulo fala, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, se você ler todo o capítulo 8, leia, releia, você vai perceber o seguinte, o que o apóstolo Paulo está abordando aqui é que o seguinte, não existe a possibilidade do ser humano viver no caminho de Deus se não for por intermédio de um encontro da revelação que Deus tem para o ser humano. Se o ser humano não for encontrado por Deus e o Senhor Deus não der a ele a revelação do que é a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus, ele vai continuar andando nos seus próprios caminhos. E este caminho vai levá-lo à morte. Vai continuar deixando-o na morte. Por mais satisfeito que ele esteja nesta vida, ele está num caminho de morte. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha o que Paulo fala depois. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Percebe mais uma vez que Paulo abordando que tem um caminho da carne e o caminho do Espírito. Portanto, o apóstolo Paulo escrevendo aqui para a igreja de Roma, que estava tratando esse assunto com a igreja que estava em Roma, uma carta que foi escrita aos romanos, Paulo dizendo para eles assim, olha, é como se Paulo estivesse falando assim, olha, eu estou escrevendo tudo isso aqui para vocês, alertando vocês e corrigindo vocês, admoestando vocês, mas vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Portanto, se vocês estão na carne, se é que vós já experimentais o Espírito de Deus.
Se vocês já sabem que o Espírito de Deus é bom, olha que Paulo falou assim, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo está falando assim, olha, se o Espírito de Deus habita em vós, vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês. Percebe? Esta é a conotação. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Percebe, então, aqui entra uma outra questão agora. Qual é e quem é o caminho do Espírito? Quem é e qual é o caminho do Espírito? Olha a resposta aqui que Paulo está incutindo aqui para os romanos, para a igreja de Roma. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Lênio, eu tenho alguns conceitos que eu fundamentei, mas eu tenho dificuldades de acertar os conceitos que eu aprendi dentro da filosofia ou dentro de qualquer outro meio de conhecimento, mas eu não consigo fundamentar isso com o Evangelho e com Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Com esses conceitos que ele também tinha e que ele não conseguiu amoldar segundo o Evangelho e trazer para o Evangelho, e não deu para continuar sendo, através do Evangelho, todos esses conceitos, ensinamentos e fundamentos que Paulo tinha. Sabe o que Paulo fez? O apóstolo Paulo falou assim, considerei tudo como esterco. Isto mesmo. O caminho do Espírito, aqui Paulo fala assim, é o caminho de Cristo. E aqui nós vamos chegar num ponto de partida. Nós estamos começando a chegar no ponto de partida para a gente começar a entender o que é o caminho do homem, o que é o caminho de Deus. Não chegamos no começo ainda. Daqui a pouquinho nós vamos começar a chegar no ponto de partida para a gente se desvencilhar do caminho do homem e a gente entrar para o caminho de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ok? Então agora o versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amigos, portanto, há dois caminhos. Há o caminho da carne e há o caminho do Espírito. E o apóstolo Paulo nos aborda com esta passagem de Romanos, do capítulo 8, que devemos buscar, que devemos entender, que devemos saber, que precisamos se aperceber dessas situações aí, de dois caminhos. E olhar para dentro de nós, você fazer uma autoavaliação, você se guardar em determinado tempo, perdão, você se voltar para si e fazer aquela pergunta que o próprio Senhor, através da sua palavra, mandou que nós fizéssemos, que foi o qual? Verificai aí, se vós
permanecerdes na fé. Quero finalizar isso aqui com um ponto aqui onde eu quero finalizar com você aqui esse estudo é esse. Como eu disse, nós não entraríamos em grandes detalhes sobre o que é o caminho de homem e o caminho de Deus agora, apenas estaríamos iniciando isso. E aqui o que nos chama a atenção aqui é que nós precisamos perceber que há um momento crucial na vida de cada ser humano na Terra, que este momento há de chegar na vida de todos os seres humanos na Terra. Uns com 50 anos de idade, uns com 90 anos de idade, uns com 13 anos de idade. Mas certamente este momento há de chegar na vida de cada criatura que recebeu a imagem e a semelhança de Deus. E Deus, através do seu Espírito, estará naquele momento junto com a criatura, com o ser humano. E naquele momento ele estará ali abordando com o ser humano, mostrando para ele que ele está diante de uma grandeza, que ele está diante de uma maravilha que antigamente estava coberta, mas que agora está revelada como o sol do meio-dia. E esta revelação chama-se Jesus Cristo, ungido de Deus, o Cristo de Deus, ungido de Deus, que quer habitar com todos aqueles que hão de estar com ele, e ele o chamará para si, e ele o trará para si, e o fará nele morada, e o Pai e Cristo junto dele habitarão nele, e farão nele morada, e eles viverão com Cristo Jesus aqui na terra, andando no caminho do Espírito, andando no caminho do Espírito de Cristo, porque receberão o Espírito de Cristo Jesus e andarão com Cristo Jesus. Ok? Então, esse estudo é para trazer você a esse entendimento, ao caminho do homem, há um caminho do Espírito, ou seja, há um caminho do homem, que é um caminho que a Bíblia chama que é o caminho da carne, que conduz à morte, e há um caminho do Espírito, que conduz à vida e à paz, através do Espírito de Cristo Jesus. Ok? Próximo vídeo, nós vamos continuar esse estudo, e a cada dia mais nós vamos abordando mais detalhes sobre a natureza humana, o caminho do homem, natureza de Deus e o caminho de Deus. Ok? Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza em cada momento, para que a gente possa aprender mais e mais através da tua santa palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.